o Ministério Público Eleitoral exerce aquelas atribuições que a Constituição reserva aos representantes do Ministério Público de um modo geral. Primeira, quando se tem crime eleitoral, o Ministério Público Eleitoral é o responsável pela propositura da ação penal, por oferecer denúncia, por pedir ao Poder Judiciário a condenação da pessoa que teria praticado essa infração penal. Mas o Ministério Público, ele também acompanha todo o desenrolar das diferentes etapas do processo eleitoral, começando basicamente com escolha de candidato, registro de candidatura, e aí no terreno do registro da candidatura entra um papel importante, que é o de oferecer uma impugnação ao pedido de registro de algum candidato que ou não atende uma condição de elegibilidade, ou apresenta em relação a ele, existe em relação a ele uma causa de inelegibilidade. O Ministério Público não é o único, mas é um dos que podem fazer essa impugnação, que é considerada uma ação judicial eleitoral, ação de impugnação judicial eleitoral, pedindo que seja indeferido o requerimento de registro dessa candidatura, se a Justiça Eleitoral também concordar que ou aquele candidato não atende condição de elegibilidade ou ele está inelegível por alguma daquelas causas de inelegibilidade que ou estão na Constituição ou estão na Lei Complementar 64/90, inclusive aquelas que foram incluídas na 64/90 ou foram modificadas, já estavam lá, mas foram modificadas pela Lei Complementar 135, que é a lei da ficha limpa. O Ministério Público Eleitoral também pode fiscalizar a propaganda eleitoral. Também tem possibilidade de formular requerimentos para aplicação de multa por propaganda eleitoral antecipada ou por algum tipo de propaganda eleitoral irregular. E pode fazer também pedido para que aquela propaganda eleitoral considerada irregular seja suspensa, pelo menos até que venha uma decisão da Justiça Eleitoral dizendo se ela está correta, se ela podia ter sido feita daquela maneira, e aí ela pode continuar, ou se ela não está correta, e aí então ela deve cessar definitivamente. E num terceiro momento, vamos dizer assim, o Ministério Público Eleitoral também acompanha a própria apuração das eleições. Há votação no dia da votação e há apuração das eleições para verificar se o momento da votação transcorre da maneira como se pretende, transcorre sem que ocorra um comprometimento do direito de algum eleitor e sem que haja alguma irregularidade também da mesa receptora de votos, e depois acompanhar a apuração, especialmente se ocorre algum incidente durante a apuração, como pode acontecer se um pendrive que é gerado pela urna eletrônica quando o presidente da sessão eleitoral encerra a votação, eventualmente pode haver um problema na gravação daquele pendrive, ele tem que ser regerado. Esse é um procedimento que é feito lá no local da apuração e esse é um procedimento que vai ser acompanhado também pelo representante do Ministério Público.